Bom, agora na semana 4 e 5, né, das atividades do PET aí, é colocado a respeito da verdade, né, do que é verdade, né, e como a verdade ela é construída através da nossa sociedade, certo? Então lá no texto há o primeiro subtítulo a respeito de verdade e cotidiano, né, que tem muito a ver também com o senso comum que a gente viu na semana anterior, né, na aula, no vídeo anterior aqui, que trabalhamos um pouquinho a respeito do senso comum, né? Então, essa verdade e o cotidiano aqui, eles têm relação no sentido do termo empirismo, né? Que quando a gente fala em algo que é empírico, nada mais é que eu estou falando de algo que foi experimentado, né? Algo que eu consigo te mostrar e atestar ser real, né? Então, essa verdade e as coisas que estão no nosso cotidiano, na nossa cabeça, elas precisam de passar pelo empirismo, né? De você conseguir atestar que aquilo é real ou não. Inclusive lá no PET, né, fala a respeito, tem algumas afirmações para vocês lerem. A primeira delas seria de que a Terra é maior que o Sol, né? Isso foi uma concepção, né, de alguns pensadores, alguns estudiosos do nosso passado, mas que hoje a gente consegue atestar ela por quê? Porque a ciência, né, ela entrou com seus instrumentos, com seus métodos e conseguiu fazer uma observação e um estudo nesse sentido e conseguiu provar realmente que o Sol ele é maior do que a Terra. Então, essa verdade que foi passada pelo senso comum acabou sendo comprovada pela ciência através do empirismo, que é a experimentação, né? Então, a ciência ela consegue atestar um fato através dos instrumentos e dos seus estudos minuciosos aí, né? E a questão da verdade ali também traz um tema para a gente poder pensar que é o seguinte, é que o caminho mais rápido, né, para chegar na verdade é a busca de ideias que elas estejam de acordo com o que eu penso, né? Então, sem experimentar e sem refletir. E o texto mostra pra gente lá que o melhor mesmo é a gente ficar na incerteza, né? Não acreditar, né? E também não duvidar daquilo que está sendo afirmado por alguém, mas ficar com aquela pulga atrás da orelha, que a gente costuma falar, né? Porque isso vai fazer com que você construa o seu conhecimento, vai fazer com que a gente busque investigar e busque construir o nosso conhecimento de aquilo que está sendo afirmado. É o que acontece na questão da Terra ser maior que o Sol, né? Alguns começaram a dizer que isso poderia ser real, né, do nosso planeta ser maior que o Sol, e depois veio alguns homens ficaram encafifados com aquilo e falaram, não, mas não pode ser verdade isso, né? Então eles foram estudar e foram praticar a questão empírica e conseguir provar, né, depois com a ciência, com os métodos, de que é o contrário, né? O Sol é maior que a Terra. Então essa incerteza fez eles buscarem uma verdade que depois se tornou absoluta com os métodos da ciência, né? Outra verdade que está lá no texto é a verdade por correspondência, que acaba surgindo lá nos escritos, né, e nos pensamentos do filósofo Aristóteles. Olha só que interessante, né? E nada mais é do que você adequar a realidade com o que está na sua mente, né? Lá no texto também tem um exemplo do triângulo. Então essa verdade por correspondência, ela é justamente isso. Quando a gente imagina o triângulo, né, a palavra triângulo remete a algo que seja em três, né? Três pontas, três ângulos, né? Então você imagina isso e depois você faz essas três pontas, faz lá o desenho do triângulo, então você consegue transformar, adequar aquilo que estava no seu pensamento para algo real, algo físico. E aquilo se torna realidade, aquilo se torna uma verdade, porque eu correspondo o que eu pensei com o que eu fiz. Outra verdade colocada lá no PET é a verdade intersubjetiva, né? Então, se a gente pega a palavra intersubjetividade, a gente consegue desmembrar esse pensamento antes de chegar nessa construção para dois pontos, né? Que existe a verdade objetiva, né, que eu comprovo algo de maneira confiável, eu digo que aquilo é e consigo provar, ponto, né? E também tem a verdade subjetiva, né, que é quando eu tenho a minha avaliação pessoal sobre algo, né? Eu penso alguma coisa a respeito, eu dou uma característica nova para um objeto, para uma verdade, né, que foi dita aí, que seja objetiva. Eu consigo colocar o que eu penso sobre aquilo, né? E
há no século XX uma mudança, uma quebra, né, nesse pensamento de objetivo e de subjetivo, né? E acaba colocando uma nova questão, que é a questão da linguagem, né, no centro de referência para algo. Assim, nenhum indivíduo tem uma linguagem própria, né, mas sim o que vem da construção coletiva que, que as sociedades, né, que a cultura, né, ela é passada em determinadas regiões, em determinadas populações, certo? Então, essa linguagem, algo que vem de fora, algo que vem construído, né, pelas sociedades, acaba se tornando a intersubjetividade, né? E aí a gente tem um ponto dentro da comunicação que é colocado lá no PET pra gente, né? E a comunicação nada mais é do que uma ação intersubjetiva, pois a linguagem é um conjunto formado pela comunidade. Então, a forma com que eu vou levar uma informação, a forma com que eu vou levar uma verdade, né, para alguém, vem disso, vem das construções sociais que uma comunidade faz, né? E no caso aqui, é tratado do filósofo Habermas, né? E para ele, a verdade ela é um produto, né, um resultado da ação comunicativa entre as pessoas. Então, na ideia dele, as verdades para os âmbitos ético e político, ela é uma construção social. As comunidades determinam o que é verdade ou não, né? Então, nesse sentido, né, é uma construção, essa verdade intersubjetiva, ela é uma construção social. E é algo que vem da cultura, algo que vem do que é passado de gerações e gerações dentro de uma comunidade. E a comunicação se utiliza disso para transformar aquilo, né, para levar informações para as pessoas e, de certa forma, colocar verdades que muitas das vezes são construções, né, de um pensamento, são construções de uma pessoa e tem um pouquinho da sua subjetividade também, e características da comunidade em geral, certo? A gente encerra por aqui, né, semana 3, 4 e 5, e qualquer dúvida, de novo, podem chamar, podem entrar em contato com o professor, e não esqueçam de entregar as suas atividades aí, que são parte fundamental da formação de vocês. Até mais!